Bom dia. Que a paz do nosso Senhor e Mestre Jesus de Nazaré esteja em nossos corações. Eu dou as boas-vindas a todos vocês, aos nossos irmãos também que estão nos acompanhando pela internet. As nossas palestras são transmitidas online, então todos sintam-se em casa. E nós começamos, vocês sabem que a gente sempre dá alguns recados aqui, vamos procurar ser o mais breve possível. Pedir primeiramente que quem estiver com telefone celular, que desligue, tá? Ou se não puder, deixa no modo silencioso, tá? Hoje nós temos aqui a grata satisfação de ter o nosso irmão Marcos Demário, que veio lá do Rio de Janeiro. Ele é do Grupo Espírita Seara de Luz, e o Marcos Demário vai fazer o nosso estudo, a nossa palestra, cujo tema é Educando os Filhos para os Deveres e Responsabilidades. O nosso irmão, ele tem alguns livros e ele trouxe hoje alguns que inclusive estão em promoção, né? Vocês sabem que o preço dos livros está muito caro, mas esses aqui estão num preço muito bom, R$30, e tem alguns títulos, olha, muito bons. Reencarnação, o que é, quais as suas consequências, a visão espírita da educação, vida e felicidade. Então tem uma mesinha ali fora, na saída, quem quiser, aí o Marcos vai autografar para vocês, tá bom? Eu gostaria de fazer um agradecimento a todos os que colaboram conosco nas nossas campanhas, né? Vocês sabem, nós temos agora algumas campanhas, dentre elas a do elevador, que é uma necessidade aqui da nossa casa. O nosso agradecimento, ainda não temos todo o dinheiro, mas já, graças a Deus, já fechamos a compra, vocês sabem, já foi dito isso. Precisamos agora fazer a obra de instalação, isso também tem um custo, mas vai acontecer com a colaboração de todos. E outras campanhas eu gostaria de agradecer aos nossos irmãos, nossos amigos que têm vindo e estão trazendo o quilo de alimento não perecível, porque nós temos atendido muitas pessoas todas as semanas, quase todos os dias.
tá? Com cestas, com bolsas de alimento. E esse quilinho de arroz, de feijão, de açúcar que vocês trazem, vocês não sabem a valia que é, sabe? Muitas pessoas vêm aqui numa situação muito difícil. E então, o nosso agradecimento. Gostaria também, um recado muito importante, é que nós estamos exatamente há uma semana do nosso encontro de família. Nós fazemos aqui, esse ano é o 31º ENEF. O ENEF é um encontro que é elaborado, é planejado, é coordenado pela federativa do nosso estado, que é o CERJ, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, é um encontro estadual. Isso significa que acontece em todo o estado do Rio de Janeiro, em vários pontos de realização. E na nossa região, o Centro Espírita Amor e Caridade é o polo de realização do ENEF, que vai acontecer, dia 2, dia 3 e dia 4 de março, respectivamente, domingo, segunda e terça de carnaval, com o tema O Arado Está Pronto, desbravemos juntos o solo da nova era. Esse tema é o tema central para todo o estado. Todos que vão fazer o ENEF vão estar fazendo com esse tema, inclusive para a Comerge também, que é o encontro das mocidades espíritas. Minha gente, diferentemente do que muita gente pensa, não é um encontro monótono, não é um encontro cansativo. Pelo contrário, é um encontro dinâmico. A gente tem oficinas aqui onde a gente vai debater, a gente vai refletir sobre esse tema. Temos dinâmicas de interação, várias atividades. E é um encontro para a família, de modo que vocês podem trazer as crianças também, porque nós vamos ter uma equipe de evangelizadoras que vão estar lá em cima com as crianças, enquanto os pais, os adultos estão aqui, as crianças também vão estar recebendo conteúdo do encontro, do tema, e a partir de 4 anos, mas é necessário que façam a inscrição. Portanto, eu gostaria de convidar e pedir, nós temos ali na secretaria fichas de inscrição. Quem quiser ali, a Sueli já está ali com a prancheta ali, nós vamos ter tem caneta ali, as fichas, façam as inscrições e venham. Quem não puder vir os 3 dias, pelo menos que venha um dia, venha 2, mas não deixe de vir, porque é muito importante, não só para nós, para a nossa família, para a nossa cidade, para a nossa região, enfim. Vocês sabem que o carnaval é um momento de muita turbulência, não só da ótica espiritual, da ótica material também. Onde nós temos uma época de muitos acidentes, brigas, prisões, confusão, e é um encontro muito importante para a gente estar aqui reunido, orando pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa cidade. Tá bom, minha gente? Então, tá ali, maiores informações, é que a gente não pode prolongar muito por causa da hora, mas quem desejar alguma esclarecimento pode nos procurar ali na frente, tá bom? Vocês sabem que nós temos uma página que está numerada no canto superior. Laila, você lê para nós? Pode ser? A Laila vai ler a página e nós vamos fazer um sorteio de uma das obras da codificação, número 29, tá aí? Pegando os óculos aqui, que fica difícil sem. Bom, vamos lá. Número 20, capítulo 28 do livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Enfermidade.
Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. O pensamento sombrio adoece o corpo, são e agrava os males do corpo enfermo. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que os aprisionem ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios alvitantes, quais sejam quaisquer auridos nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante do campo íntimo. Guardemos, assim, compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço da nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Muita paz. Vamos então, todos juntos, numa oração, numa prece, com sentimento, vamos agradecer a majestade divina, ao Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus de Nazaré nos ensinou a chamar de Pai. E nós começamos essa prece, essa oração, Senhor, agradecendo pela vida, agradecendo, Senhor, por mais um dia que estamos respirando no corpo físico, pela oportunidade bendita da reencarnação, agradecendo por mais uma manhã de domingo em que nos reunimos aqui e lembramos que certa vez o Senhor nos disse que aonde estivessem 2 ou mais reunidos em Teu nome, o Senhor ali também estaria. Por isso, Senhor, nós pedimos a Tua presença entre nós. Vem, Jesus amado, Mestre querido, Senhor, vem trazer a Tua paz, vem nos dar força, bom ânimo, ampara, abençoa essa reunião. Pedimos pelo nosso irmão Marcos Demário, que é o responsável pelo estudo dessa manhã, pela palestra, que ele possa estar sendo inspirado pelos benfeitores espirituais e que todos nós também estejamos envolvidos por essa vibração de luz. Senhor, permanece entre nós hoje, amanhã e por todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Então é com alegria que eu passo a palavra para o nosso irmão querido, nosso companheiro Marcos Demário. Pode deixar. Bem, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus nos abençoe, aos que estão aqui presencialmente, aos que estão nos acompanhando pela internet, essa ferramenta maravilhosa de comunicação que temos na atualidade, que possamos, nesta manhã, lidarmos com um tema que é muito importante, que é o tema da educação, e no qual o Espiritismo tem muitas coisas a nos dizer. Nós trabalhamos na área já há tanto tempo e desenvolvemos também não apenas livros, mas palestras, seminários. Estamos vindo de São Pedro da Aldeia, onde fizemos o seminário Educação do Espírito, porque é muito importante nós entendermos que o Espiritismo, tanto no seu aspecto científico,
filosófico quanto religioso, o Espiritismo é, acima de tudo, essencialmente, doutrina de educação, da nossa educação. Nós que somos espíritos imortais reencarnados e que estamos aqui no processo evolutivo, o processo de progresso para que um dia sejamos perfeitos, e nós temos um modelo que é Jesus. Então, conhecer a educação, entender a educação à luz da doutrina espírita é muito importante, porque nós temos uma missão sagrada aqui na Terra: receber as crianças, que são espíritos reencarnados, como nós, e que são dependentes de nós, porque Deus, que é o Pai de todos nós, os confiou para que pudéssemos nesta encarnação educá-los, orientá-los. Então hoje nós vamos ver alguns textos que se encontram na codificação espírita, ou seja, nas obras de Allan Kardec, que embasam o Espiritismo, para entendermos esse processo educacional e o que de fato precisamos fazer. Lembrando aqui um ensino muito importante de Jesus: é preciso nascer de novo, e que o Espiritismo nos traz pela reencarnação, porque todos nós somos espíritos reencarnados, ou seja, já tivemos outras existências, estamos tendo esta e teremos existências futuras de acordo com as nossas necessidades de progresso. Então nós temos que lembrar que um dia a morte vai chegar, porque haverá o dia do nosso retorno ao mundo espiritual, como espíritos que somos e imortais. Este corpo biológico, ele vai para o túmulo e vai se desintegrar, mas eu, espírito, a individualidade que pensa, que sente, eu continuarei vivo na dimensão espiritual, porque hoje nós estamos aqui na dimensão material. Mas acontece que não vamos ficar o tempo todo no mundo espiritual. Vai chegar uma hora em que teremos que reencarnar. Estamos em 2025. Digamos que nesse processo todo desencarnamos, estamos no mundo espiritual, e lá pelo ano 2100 nós vamos ter que reencarnar, voltar aqui para a Terra, voltar para esse nosso Brasil, voltar para Cabo Frio. São os nossos laços. Então vamos nos fazer uma pergunta muito importante: que humanidade queremos encontrar em 2100? Melhor, não é mesmo? Melhor do que a humanidade atual. Menos violência, mais prática do bem, sem guerras, justiça social muito melhor. Esse é o nosso sonho. Mas para isso temos que educar as novas gerações hoje, porque o amanhã depende do hoje. O amanhã depende do que estamos fazendo com as crianças, esses espíritos que estão reencarnando. Porque não podemos esquecer que possivelmente nosso neto ou nosso bisneto vai ser nosso pai ou nossa mãe nesse futuro. Se soubermos educá-los, e estamos falando aqui da educação moral, que é a educação essencial, seremos bem recebidos lá na frente e a sociedade humana estará melhor. Mas se não estamos fazendo a educação como deveríamos, vamos ter problemas lá no futuro, porque é da lei divina que cada um recebe sempre de acordo com as suas obras. É a lei de consequências, nem mais e nem menos. Então nós podemos ser recebidos por um lar, uma família amorosa, afetiva, moralizada, ou não. De repente vai ser uma família materialista, egoísta, indiferente. Depende do que estamos fazendo nos dias de hoje. Então, para iniciar essa reflexão, nós vamos passar a palavra ao Espírito Meimei, que escreveu uma página belíssima de apelo da criança a todos nós. Página essa que foi recebida pelo médium Francisco Canto Xavier, o nosso querido
Chico Xavier. Vamos então passar a palavra a ela. Diz aqui Meimei: dizes que sou o futuro, não me desampares no presente. Dizes que sou a esperança da paz, não me induzas à guerra. Dizes que sou a promessa do bem, não me confies ao mal. Dizes que sou a luz dos teus olhos, não me abandones às trevas. Não espero somente o teu pão, dá-me luz e entendimento. Não desejo tão só a festa de teu carinho, suplico-te amor com que me eduques. Não te rogo apenas brinquedos, peço-te bons exemplos e boas palavras. Não sou simples ornamento de teu caminho, sou alguém que te bate à porta em nome de Deus. Ensina-me o trabalho e a humildade, o devotamento e o perdão. Compadece-te de mim e orienta-me para o que seja bom e justo. Corrige-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra. Ajuda-me hoje, para que amanhã eu não te faça chorar. Aí, palavras muito expressivas da Meimei, nos conclamando então a educar, que nós precisamos corrigir as más tendências, que porventura o Espírito esteja trazendo ainda consigo. E claro, potencializar as suas virtudes, o que ele já está trazendo de bom consigo, porque afinal de contas ele está trazendo ideias inatas e tendências de caráter das outras encarnações, das suas outras existências. Mas todos nós, aqui na Terra, somos espíritos imperfeitos. Quem é imperfeito está na caminhada para a perfeição. E, portanto, erra, falha, está lutando consigo mesmo em relação ao egoísmo, ao orgulho, e precisa desenvolver cada vez mais as virtudes. Isso é um processo de educação, que é o processo de autoeducação, porque a maior força da educação é o exemplo. Por isso a Meimei diz aqui: olha, você diz que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou futuro, etc. Tudo bem, você vai me dar a roupa, os cuidados com a saúde, brinquedo, passeios, escola, ótimo, mas me dê bons exemplos, boas orientações e corrige-me, porque olha, estou trazendo algumas tendências que não são muito boas. Mas nós ouvimos aqui algumas expressões das mães e dos pais que ferem tudo isso, como por exemplo aquela mãe que, cansada de tentar cobrar e corrigir, a filha diz assim: maldita a hora que eu tive você. Não é maldita a hora, é a boa hora, graças a Deus, porque nós temos laços afetivos que vêm do passado, e o hoje é a oportunidade de aprender a amar, de perdoar, superar justamente esse passado, para tentarmos agora, aqui, nos darmos melhor. Não é fácil, porque muitos espíritos que estão renascendo, estão trazendo uma rebeldia em relação à lei divina, em relação a nós mesmos. Então são as crianças desafio, como aquela que chegou para nós, pertence à família, e disse assim: você não manda em mim. De fato, não sou o pai, sou o tio. Então você não manda em mim, mas nós temos que educar. Então retrucamos: você tem razão, eu não mando em você porque eu não sou seu pai. Entretanto, você está na minha casa de visita. Na minha casa as coisas funcionam assim e não desse jeito que você quer. Mas a mamãe disse que a única pessoa que pode falar não para mim é ela. Tudo bem, na sua casa. E a sua mãe não está aqui neste momento. Então, como você está aqui de visita na minha casa, eu falo não para você. Porque se você pode fazer desse jeito lá na sua casa, aqui
Não pode. E vou explicar por quê. Porque isso é falta de respeito ao outro. E nós precisamos aprender a nos respeitar. Você gostaria que eu fizesse isso com você? Que eu lhe atropelasse, como você está tentando fazer aqui e agora? Não, não é? Então, menos, sossega, e vamos conversar aqui e ver o que nós podemos fazer, certo? E aí o que acontece com a criança? Ela sente a nossa autoridade moral, e o tio falou, realmente, me olhou olho no olho, e falou com segurança, e acho que com ele eu tenho que tomar cuidado, com ele eu não vou poder. E às vezes os pais perdem essa autoridade moral, não sabendo lidar. Aí diz, eu já cansei de falar. Parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. É exatamente isso que acontece. Porque não adianta apenas dar sermão e fazer cobrança e fazer ameaças, porque não é isso que educa. Educar é orientar, corrigir as más tendências, é fazer os combinados, cumprir as regras, impor a autoridade moral, porque não é a criança que tem que mandar. Somos nós que temos que orientar, porque nós fazemos o papel de educadores. Nós temos o Mário Sérgio Cortella, que não é espírita, mas é um grande educador e filósofo brasileiro, e diz assim, eu fico espantado quando eu vou num restaurante, por exemplo, que eu vou almoçar, que eu vou jantar, estou lá com a minha esposa, eu fico horrorizado vendo as famílias entrarem, e para escolher a mesa, pergunta para a criança, filho, onde você quer sentar? Filho, o que você quer comer? Filho, você quer isso? Filho, você quer aquilo? Filho, você acha que a mamãe pode? Quem é que manda, afinal de contas? Quem tem autoridade? É uma criança. E às vezes uma criança de 2 anos, 2, 3 anos de idade, e manda em tudo, escolhe tudo, faz o que quer, só come o que quer. Que adulto será essa criança? Um adulto egoísta, insensível, indiferente, que vai passar por cima de todo mundo. Não pode. Nós estamos invertendo os papéis e os valores. E aí então, vamos começar a percorrer a codificação espírita. Vamos trazer aqui o Livro dos Espíritos, na sua questão 385, que é uma questão eminentemente educacional. Está lá colocado pelos espíritos, ao responderem a Allan Kardec, a debilidade dos primeiros anos torna as crianças flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. O período infantil é dádiva divina, porque o espírito velho, cheio de experiências, de vícios, reencarna e é obrigado a passar pelo período da infância. Acredito que praticamente quase todos nós que estamos aqui hoje já passamos pelo período da infância. Mas não podemos esquecer desse período, porque nós já tivemos essa experiência nesta encarnação. Eu fui criança. Aliás, eu já fui adolescente, já fui jovem, e vou parar por aí. Tá? Não posso esquecer essas experiências, para poder lidar com esse espírito que está agora nesse período infantil. E lembrando que quando o espírito reencarna, e ainda está na infância, ele pensa como criança, porque ele depende do desenvolvimento do seu organismo biológico para a sua manifestação. Então, esse período é importantíssimo para o influenciarmos, porque ele é flexível, ele está completamente dependente de nós. Ele não sabe tomar banho sozinho, não sabe se alimentar sozinho, nada. Somos nós que cuidamos dele, e somos nós que devemos então orientá-los e perceber as suas tendências para corrigi-las, se for o caso. Porque quando nós não corrigimos lá na infância, começa a ficar difícil depois. E a mesma coisa da planta, né, que está crescendo, que vai se transformar numa árvore. Se você está vendo que o tronco está se inclinando, precisa corrigir isso.
Tem que colocar estaca de apoio, tudo, para que ela fique o mais reto possível. Mas se não fazemos isso, o que acontece? Está a árvore toda torta lá crescendo, fica toda esquisita. É a mesma coisa para o espírito que reencarna e agora é nosso filho ou nossa filha. Nós estamos vendo uma má tendência do ponto de vista moral e nada de corrigir. Aí dizemos assim, é fase, isso é coisa de criança, depois passa. Mas como vai passar se nós não estamos corrigindo? Se não estamos dando a boa orientação? Ah, mas vamos dar essa boa orientação. Vem cá, vamos falar sério aqui. Já falei, vou repetir de novo, que aqui em casa não se usam palavras feias, que aqui em casa não se usa palavrão, ainda mais com o papai e com a mamãe. Entendeu seu isso, seu aquilo? Acabou o exemplo. Para dizer que não pode falar palavra feia, você falou meia dúzia. Mas ele é um espírito que pensa, que raciocina. Diz assim, tá bom, já entendi, sou criança, eu não posso. Senão eu apanho, eu fico de castigo, etc. Mas papai e mamãe podem. Por quê? Porque já são adultos. Deixa eu crescer para eles verem que é bom. Aí vem a garotinha, como aconteceu semana passada, que chegou para mim, né, membro da família, não vejo a hora de ser adolescente. Falei, é mesmo? Por quê? Porque aí eu vou fazer o que eu quero e ninguém vai me segurar. É criança, mas já percebeu a situação. Então já quer crescer logo, entrar para a adolescência, porque quando for adolescente, ninguém vai segurá-la. Temos um problema seríssimo agora. Estamos deixando passar os primeiros anos para realmente educar. Aí vai virar o adolescente rebelde, o jovem que não vai dar mais satisfação a ninguém. Mas a vida está aí nos mostrando os problemas que acontecem quando as gerações caminham por aí. Ainda na codificação, continuando o Livro dos Espíritos, essa mesma questão 385, é então, ou seja, na infância, que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada, pela qual terão de responder. Essa questão 385, ela se liga à questão 582, quando Kardec pergunta se a paternidade é uma missão. E os espíritos respondem, muito mais do que supomos. E se o filho se transvia na vida por culpa dos pais, são os pais que respondem perante a lei divina. Isso me faz recordar querido amigo, o doutor Fernando, que já retornou à pátria espiritual, cirurgião dentista, que um dia tínhamos a consulta marcada, chegamos no consultório, entramos, e ele estava com umas olheiras, cabisbaixo. O que foi, doutor Fernando? Ah, Marcos, aqueles meus filhos. Ele tinha um filho de 21 anos e outro de 19. Mas aconteceu o quê? Bom, o meu filho mais novo, de 19, tinha saído com os amigos. Ele também tem carro. Né? E era umas 2 da manhã, por aí, começa a me tocar o telefone, eu atendo, era da delegacia de polícia, perguntando se eu era o pai do fulano. Eu me identifiquei, sim. O senhor tem que vir aqui na delegacia imediatamente. Mas aí eu saí de casa, né? Meu Deus do céu, o que deve ter acontecido? Quando chego na delegacia, vejo o carro dele estacionado, destruído. Era ferro velho. Eu falei, meu Deus, meu filho morreu num acidente. Mas quando eu entro na delegacia, olho assim, do lado de um banco, estava lá o meu filho sentado. Algumas escoriações. Né? Eu falei, filho, tá tudo bem, pai, tudo bem. Bom, fui conversar lá com o delegado de plantão, os policiais, o que foi que aconteceu? Bem, eles tinham ido numa balada, e na saída da balada resolveram fazer um pega lá na avenida, e numa esquina ele bateu num outro carro, mas felizmente sem vítima fatal. Bem, você sabe, né, Marcos, que eu sou oficial do Exército, né, sou major, então dei a carteirada,
conversei lá com a outra família, fizemos um acordo, etc e tal, e o delegado liberou. Aí coloquei meu filho no carro e voltamos para casa, e ele calado. Entramos em casa, e ele foi para o quarto dele. Aí eu disse assim: filho, nós precisamos conversar, não é? Marcos, sabe o que ele me respondeu? Ô velha, fica tranquilo, amanhã me dá outro carro. Fui. Então para o quarto foi dormir. Aí eu perguntei: e doutor Fernando, o senhor está pensando em dar o outro carro a ele? Pois é, porque se eu não der o carro para ele, ele vai jogar na minha cara que o irmão tem carro e que eu não estou ajudando ele. Uma perguntinha: esse foi o primeiro carro que ele destruiu? Não, foi o segundo. Doutor, eu não sou um conselheiro, né? Mas a minha orientação é a seguinte: não dê o carro, mas mostre a ele que precisa trabalhar, precisa se responsabilizar, porque senão ele está recebendo tudo de mão beijada, ele não dá valor a coisa nenhuma. E é tempo, hein? Tem que fazer isso. Mas onde que eu errei? O senhor errou no seguinte: o senhor já me contou sua história, que o senhor veio de família pobre. Quando entrou no exército, viu a possibilidade de fazer a carreira, melhorar de vida, o senhor batalhou, estudou. E qual é o seu lema? Não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. E o senhor sempre deu tudo para eles, por isso que eles não são responsáveis por nada. Fui embora. Algumas semanas depois, tinha nova consulta, a secretária telefona: senhor Marcos, vamos ter que cancelar. Tudo bem, vai remarcar para quando? Por enquanto não tem como remarcar. Por quê? Porque o doutor Fernando está hospitalizado. Hospitalizado? Teve um infarto. É mesmo? Mas o que foi que aconteceu? Sabe aquele filho dele, o menor, o de 19? Sim. Acabou com o terceiro carro. O doutor Fernando não saiu mais do hospital e desencarnou. Essa história nos ilustra a nossa responsabilidade na condução, na orientação, na educação desses espíritos que hoje estão como nossos filhos, como nossos netos, como nossos sobrinhos, como nossos alunos. Que orientação estamos dando a eles? E os espíritos são claros. Essa educação é dever que os pais precisam cumprir. É missão sagrada. E nós temos aberto mão disso. Estamos preocupados em que eles tenham formação intelectual, técnica, profissional, e esquecidos que precisamos de pessoas do bem, pessoas honestas, pessoas de bom caráter, independente de abraçarem ou não o espiritismo. Estamos carentes disso. Por isso a corrupção não acaba, porque falta a educação moral. Vamos passar agora para o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 14, item 9, que é a mensagem à ingratidão dos filhos, assinada pelo Espírito Santo Agostinho. É um texto belíssimo, totalmente educacional, e que nós vamos colocar só alguns trechos para a nossa reflexão. Nos diz então Santo Agostinho: ponde todo o vosso amor, estamos todos nós aqui incluídos, em aproximar essa alma, ou seja, esse espírito reencarnado que está na infância, aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Aproximar o Espírito de Deus, o Deus Pai, amoroso, justo, perfeito, que Jesus nos ensinou e que o Espiritismo também nos ensina. O Deus que nos deu esta oportunidade reencarnatória para podermos aprender a amar o nosso próximo, para podermos aprender a perdoar as ofensas, para podermos aprender a somente fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Essa reencarnação em que pudemos ter o contato com a imortalidade da alma e a reencarnação, como nos é apresentada pela doutrina espírita. Então nós não temos que nos queixar de coisa alguma, mas só de agradecer a Deus.
esta encarnação em que Deus nos entregou os filhos, os netos, os sobrinhos, os alunos, os evangelizandos aqui no Centro Espírita, para que pudéssemos educá-los. Mas para isso temos que amá-los, temos que gostar deles e acreditar no potencial divino deles, porque um dia eles serão perfeitos, porque nós também somos destinados a essa perfeição. Um dia, alguns chegarão mais rapidamente a essa perfeição, outros mais tardiamente, mas todos chegaremos através da nossa caminhada com o uso do livre-arbítrio. Por isso que Deus não nos castiga. Não é Deus que manda para cima de nós o sofrimento, a dor, não é nada disso. Deus nos ama, não quer o nosso sofrimento, mas Ele é muito claro na sua lei. Meus filhos, vocês têm que assumir sempre as consequências daquilo que vocês fazem, daquilo que vocês escolhem. A lei funciona desse jeito. Então, se você está sofrendo hoje, é porque no passado, ou mesmo hoje nesta existência, está fazendo o que não deve. Se os seus filhos, ou pelo menos um neto, é desafio, é problemático, não é por acaso, é porque lá no passado, provavelmente você aprontou para cima dele. Hoje ele é um revoltado, talvez até lhe odeie, mas são vocês dois que têm que se conciliar, por isso que estão juntos. Vem na família, para poder agora se amarem. Mas não é fácil. Sim, porque cobrir várias existências de ódio numa só, claro que é muito difícil, mas é possível. E esse é o nosso trabalho, aprendermos a nos amar, e para isso temos que nos amar, fazendo então o autoconhecimento e a autoeducação, para podermos agora compreender, tolerar, ter paciência, repetir tantas vezes quantas necessárias o ensino, e aprender a exercer a autoridade moral, que não é a autoridade do grito, não é aquela autoridade de dizer assim, olha só, quem manda aqui sou eu, então faça o favor de obedecer. Mas ele quer saber por quê. Por que é você que manda? Por que ele só tem que obedecer? Ele não tem voz ativa, ele não pode falar nada, ele não pode ter o seu querer. Por que não pode isso? Aí nós damos aquela famosa e clássica resposta: por que não? E encerramos a questão. Mas o porquê não explica coisa alguma. Mas por que não? Piora a situação quando o papai fala não e a mamãe fala sim, e vice-versa. Porque aí fica o jogo de empurra. E ele aprende a lidar com isso com o passar do tempo. Aí vai chegar agora lá para a mãe, agora que ele já entrou pela adolescência, está indo pela juventude, vai ser: mãe, fui. Vai para onde? Vou sair com a minha galera. Vai lá falar com o seu pai. Não é assim não, você está pensando o quê? Que vai saindo assim sem mais nem menos? Vai lá falar com o seu pai. Chega para o pai: ô pai, fui. Vai aonde? Vou sair com a minha galera, eu vou para a balada. Mas olha lá a hora que você vai chegar, hein? Toma cuidado com as coisas, a vida anda muito perigosa. Já falou com a sua mãe? Olha lá, hein? Dá uma outra recomendação e ele vai. Aí lá vem ela, né? A mãe. Cadê o fulano? O fulano, no caso, é o filho. Mas quando ele já cresceu, para que vai chamar de filho? Cadê o fulano? Saiu aí com a turma dele aí. Você deixou? Eu deixei. Você já tinha deixado? Não, eu mandei ele falar com você. Mas ele me disse que já tinha falado com você. Ele manipula agora. Mas ele aprendeu essa manipulação com quem? Com o papai e com a mamãe. Os dois, na convivência com eles. Porque eles sempre se manipularam. Aliás, ele sempre soube que a mamãe sempre mentiu para o papai e o papai sempre mentiu para a mamãe. Ele sempre assistiu às brigas entre eles, às discussões.
E agora, ele também é assim, vai manipular, tranquilo. Afinal de contas, ele está entrando para a juventude, quem é que vai mandar nele? E se ele entrou nos 18 anos, que a lei civil emancipa, aí acabou. Não dá mais satisfação. Some de casa, desaparece. Passa o carnaval inteiro fora. E quando chega, se for cobrado, ele não vai gostar nem um pouco, né? Afinal de contas, ele já é um adulto. Ninguém tem que mandar nele ou se meter na vida dele. Mas tudo isso começou lá na infância, quando não corrigimos as más tendências de caráter dele. E deixamos a coisa correr. Não demos bons exemplos, não demos as boas orientações morais. E agora está aí, olha a situação. Corrigir isso agora, obviamente, é mais difícil. Mas continua aqui o nosso Santo Agostinho. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Essa pergunta nos será feita quando desencarnarmos, retornando ao mundo espiritual. O que foi que você fez com seu filho? O que foi que você fez com o seu neto? Eu confiei esse espírito a você, nessa última encarnação. Você realmente educou? Você se corrigiu para dar bons exemplos? Você se preocupou em dar uma formação de caráter para ele, uma formação moral? Ou você o largou aí na vida e ele é um materialista, um egoísta, um insensível, um indiferente? Você transformou seu filho num homem de bem? O que foi que você fez? Aliás, você olhou para ele? Você lembrava da existência dele? Ou você continua a viver só para você? Porque muitos vivem só para si. Como disse aquela mãe: mas eu não tenho tempo para o meu filho. Mas tem que ter. É seu filho. Você teve um filho. Como que você leva a vida sem reservar tempo para o seu filho? Quer dizer, o salão de cabeleireiro é prioridade. O emprego profissional é prioridade. O passeio é prioridade. A ida ao shopping é prioridade. E o filho? O filho tem que ser a prioridade da prioridade. Não pode você viver individualmente esquecido que tem o filho, a filha, os filhos. Ou mesmo sendo avô, avó. Eu já fiz a minha parte, já eduquei meus filhos. Não vem com essa história de jogar os netos para cima de mim. Mas, enquanto avós, nós temos que colaborar. De certo que não vamos substituir os pais, mas temos que dar a nossa contribuição, a nossa colaboração. E se os pais suplicam, olha, ele não pode tomar sorvete, hein? Porque está com problema de garganta. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que não dar sorvete, né? Mas o que é que nós fazemos? Vamos para o shopping, vamos lá, quem quer sorvete? E lá vamos nós. E depois dá uma briga na família por causa disso. Tem que haver a regra, o combinado. Então, se os pais não querem isso, então vamos obedecer. Agora, se nós avós não concordamos, vamos depois conversar com os pais. Em particular, não é na frente das crianças, batendo boca lá na cozinha ou na sala. Não, vamos lá, em particular, depois conversar. Olha, eu sei que vocês solicitaram assim, mas olha só, como nós convivemos com eles, né, quando eles vêm da escola, eles ficam conosco até a noite. Olha, não seria melhor assim? E aí vamos tentar chegar a um acordo para a educação deles. Senão o pai quer uma coisa, a mãe quer outra, o avô quer outra, a avó quer outra. E o coitado, a criança, o espírito reencarnado está no meio do tiroteio. E aí já não sabe mais o que faz. Muito cuidado com isso. Olha o que Santo Agostinho está nos falando. Precisamos auxiliar que esse espírito se aperfeiçoe, não apenas intelectualmente, mas moralmente. Certa vez na casa espírita,
uma trabalhadora, companheira, chegou assim: minha filha é um espírito superior, e eu tenho certeza que veio para fazer a transformação moral da humanidade. Forte, né? Muito forte. Então perguntamos: por que você acha que a sua filha é um espírito superior? Ela tinha 3 anos. Porque é muito inteligente. É uma coisa impressionante, como ela sabe as coisas, como explica, como isso e aquilo. Ótimo, muito bem. Agora vamos para o outro lado. A sua filha é obediente, sabe ter limites, etc. E aí é um problema, a gente corta um dobrado com ela. Meu Deus do céu. Bom, então sinto muito, não é espírito superior. Porque o espírito superior é o espírito que já se conquistou. É o espírito que já cresceu moralmente, espiritualmente, e, portanto, já traria essa tendência de ser bom, de não ter problema com limites, nada dessas coisas. Então, olha, esquece essa história de espírito superior e trata de educar. Corrige enquanto é tempo, porque essa é a missão da mãe, é a missão do pai. Tem que fazer isso. E não adianta jogar lá para a escola, porque a escola não existe para substituir a família. As professoras lá do ensino fundamental, da educação infantil, não existem para substituir os pais. A escola complementa o trabalho. Trabalha sim para educar, mas precisa da família. Não pode haver essa transferência pura e simples de responsabilidade. Mas muitos pais falam: bom, já providenciei a educação do meu filho, matriculei na escola. Mas desde quando que a educação é feita lá na escola? E em casa não vai se fazer mais nada? Não, nós vamos cobrar o dever de casa. Mas isso é apenas o aspecto intelectual e cognitivo, nada mais do que isso. A educação moral é uma prioridade da família, que a escola também tem que trabalhar. Mas não vai substituir o lar, não vai substituir a família. Então pensemos nesta pergunta que Deus vai nos fazer. Diz ele ainda aqui, ou melhor dizendo, nós estamos fazendo o fechamento e dizendo aqui: os pais que amam seus filhos e depositam em seus corações as lições do Evangelho, cumprem um dever sagrado, pois então terão realizado a maior das missões, a da educação do espírito imortal. Não esqueçamos, como espíritas, que somos imortais. Não esqueçamos, como espíritas, que existe a reencarnação. Então olhemos para a criança e vamos dizer: a criança é um espírito reencarnado. O que implica que a criança, que na nossa frente é um bebê, é uma pureza, é um espírito velho, que já teve várias existências, já viveu no passado histórico da humanidade, tanto quanto nós, e que não perde nada disso, mas está assumindo um novo corpo para uma nova personalidade. Então esse passado, ele fica alojado lá no inconsciente, mas ele desabrocha nas ideias inatas e nas tendências de caráter. Quando nós olhamos assim, falamos: não sei de onde ele trouxe isso, porque aqui em casa que ele não aprendeu, e ninguém da família é ligado a isso. Ora, de onde ele trouxe? Dos aprendizados do passado e da sua preparação no mundo espiritual para esta encarnação. Aqui em casa ninguém fala palavrão. Onde será que ele aprendeu? Aprendeu lá no passado. E ele precisa ser trabalhado dentro disso. Como nos lembra José Herculano Pires, grande educador espírita, filósofo, escritor, etc., que deixou muitas obras escritas. Quando falamos assim, a criança é um espírito reencarnado, nós estamos promovendo uma revolução pedagógica. Porque agora nós temos outro sentido para esse ser e para a vida. E não esquecendo que nós também somos espíritos reencarnados. E que juntos, na mesma família,
nós precisamos então começar a nos educar e aprendermos a nos amar. Porque está faltando Jesus nos nossos corações, está faltando sentimento. E nós estamos aqui na terra, atualmente, para realizar esse aprendizado. Como Jesus nos colocou, amai-vos uns aos outros. E ele se deu como exemplo, porque ele complementa essa frase, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque Jesus realmente nos amou e nos ama até os dias de hoje. Então nós temos que trabalhar o amor, que é o maior dos sentimentos. E trabalhando esse amor, é que nós vamos conseguir aflorar essas potencialidades do Espírito, para que ele trabalhe também consigo mesmo, e aprenda conosco, que é muito melhor amar do que odiar. É muito melhor fazer ao outro somente o que eu quero que ele me faça, porque aí nós vamos ter concórdia, vamos ter paz, vamos construir o mundo melhor que nós tanto desejamos. E que o Espiritismo nos apresenta essa fase de transição em que estamos indo de mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Neste mundo atual de expiações e provas, todos nós sabemos disso, o mal muitas vezes predomina, o materialismo predomina, o egoísmo e o orgulho predominam, mas o bem está presente. Quando passarmos de fase e entrarmos no mundo de regeneração, o bem vai predominar sobre o mal. A caridade e a humildade é que vão predominar sobre o egoísmo e o orgulho. Essa transição depende do que estamos fazendo, do uso do livre-arbítrio, porque somos os construtores de nós mesmos e também da humanidade. Não adianta ficar esperando que os outros façam, que os outros despertem. Somos nós, com a doutrina espírita, que temos que fazer a nossa parte. Então, diante de uma criança, não importa a idade que tenha, diante de um adolescente, de um jovem, a nossa responsabilidade é muito grande de dar bons exemplos, boas orientações, porque não podemos esquecer que a humanidade do futuro depende das novas gerações e que nós mesmos, para continuarmos o nosso progresso, vamos depender dessas novas gerações, porque serão elas que vão nos receber no futuro, na próxima encarnação, porque querendo ou não querendo, a reencarnação é lei divina, e nós teremos que nascer de novo ainda aqui na Terra, que sejamos então construtores desse mundo mais feliz, fazendo a nossa parte hoje. Então lembremos, Espiritismo é essencialmente doutrina de educação. Eu preciso me educar para poder educar. Eu preciso dar os bons exemplos para poder educar. Por isso que o Espiritismo proclama a necessidade da educação moral, a educação do espírito. E por isso que é tão importante o encontro da família que vai ser feito agora durante o Carnaval, que o Movimento Espírita do Estado do Rio de Janeiro realiza já há tanto tempo, para que possamos aprender isso, para que possamos cultuar o Evangelho na família e nos ligarmos a essas bem-aventuranças, nos ligarmos ao amor ao próximo, ao sentimento. Unamo-nos em torno da educação, porque se a educação sozinha não pode resolver todas as coisas, com certeza todas as soluções, tudo que deve ser feito, de uma maneira ou de outra, passa pela educação. E como nos lembra Allan Kardec, a educação moral, aquela que corrige as más tendências, que forma o caráter, que liga o espírito ao Evangelho e torna a todos pessoas do bem. E aí sim, com certeza, amanhã seremos felizes numa humanidade feliz. Muito obrigado e paz em todos os corações.
Em nome da diretoria da casa, eu agradeço nosso irmão pela palestra. Vamos nos preparar para a segunda parte do passe. Eu gostaria de lembrar que os livros do Marcos Demário estão ali na frente. Quem quiser adquirir, depois ele vai estar aqui autografando, tá? Algumas pessoas chegaram depois dos avisos. Nós queremos lembrar que domingo que vem é o primeiro dia do encontro de família, domingo, segunda e terça de carnaval. Estão todos convidados, façam a inscrição ali, quando sair tem as fichinhas de inscrição. Vamos trazer nossas crianças, é um encontro para a família, vamos convidar nossos familiares, tá? De 9 aqui na nossa cidade, na nossa região, é de 9 até as 13 horas, tá bom? E maiores esclarecimentos, alguma dúvida, pode também nos procurar ali na secretaria, tá ok? Então vamos fazer a nossa prece para podermos ir para os passes. Deus nosso Pai, de infinito poder e bondade, Jesus de Nazaré, meigo, carinhoso e compassivo Rabi da Galileia, doce Maria, Mãe amorosa, Mãe terna, delicada, o anjo tutelar de toda a humanidade, Ananias, mentor desta casa, amigo e protetor de todos nós dessa casa, e toda a equipe espiritual, em especial os irmãos que dirigem e coordenam a reunião pública do domingo. Aqui estamos agradecidos por mais esta reunião, pedindo as tuas bênçãos, Senhor, para todos nós, para nossos lares, para os nossos familiares, que tenhamos todos, Senhor, um domingo de muita paz, um domingo de luz e de esperança em nossos corações. Permanece, Senhor, junto de todos nós, hoje, agora e para todo sempre, que assim seja, graças a Deus.